De um tempo pra cá eu tô recebendo muitas dúvidas, perguntas, feedbacks nas minhas redes sociais. E nessas últimas semanas eu percebi que a maioria das pessoas que vinham falar comigo, elas estavam tudo na mesma situação, se preparando pra entrevista no consulado. Não sei se é a época do ano ou foi só coincidência, mas de qualquer forma, eu acabei percebendo que eu nunca contei pra vocês como é que foi a minha entrevista no consulado. Então, aproveitando essa demanda, tá aqui o vídeo, aproveitem, assistam, curtam, compartilhem e já deixem seu like aqui embaixo. No dia 2 de fevereiro de 2018, no consulado de Porto Alegre, lá estava eu, sentada na cadeira de espera, nervosa, me cagando com medo, sim, receio com certeza, porque eu tava pensando assim, eu viajei 11 horas de ônibus para chegar até aqui. E tudo isso poderia ser jogado no lixo se eu simplesmente não passasse nessa entrevista. Então, assim, tava complicado. A minha salvação pra esse nervosismo todo foi um senhor que trabalha lá. Ele orienta o pessoal de como proceder, como preencher a papelada. E ele acabou começando a conversar com a gente. Era eu e mais uma menina fazendo visto pra au pair. E tinha mais umas outras pessoas com os outros esquemas pra fazer no consulado. Enfim, esse senhor ele tava numa tranquilidade e começou a conversar com a gente sobre a prova, porque ele percebeu que essa era a nossa maior preocupação. E ele disse que é tranquilo, que dificilmente alguém não passa na prova. Eu me senti muito melhor depois disso e com um pouco mais de esperança também. Mas ainda assim, eu ainda pensava que esse alguém que não passa na entrevista poderia ser eu. Primeiro foi resolvido o lance da papelada. E não foi só da minha papelada, foi da papelada de todo mundo que tava naquele consulado. Eles deixaram as entrevistas por último, ou seja, eu tive que esperar bastante. Mais um tempinho pra passar nervoso e com frio na barriga, né? Finalmente me chamaram, chegou a minha hora, por fora plena, por dentro morrendo. Mas pra onde eu fui? Pra uma sala privada, onde só tinha eu e o entrevistador? Óbvio que não, foi ali mesmo, na sala de espera, no canto onde se resolve todo o lance da papelada. Foi lá que foi feita minha entrevista, tipo, eu fazendo show com a plateia assistindo. Maravilhoso! Veio um cara, ele tava com todas as minhas papeladas e ele já começou a falar em alemão, se apresentou em alemão e tudo, disse que era ele que ia fazer a entrevista. Pelo menos é isso que eu acho que ele falou, né? Porque, gente, quando ele começou a falar em alemão, o negócio, assim, caiu a ficha, sabe? Primeiro ele começou a checar todas as informações do meu contrato. Meu nome, minha idade, pra que cidade eu ia, quantas crianças eu ia cuidar. E nessa parte foi fácil, porque até então era só balançar a cabeça e dizer ya, ya. Eu tenho uma dica assim, ó, que eu fiz um pouco também. Nessa parte, se vocês querem dar uma incrementada no seu ya, você pode dizer assim, tipo, falar ya e complementar com exatamente o que ele falou. Tipo assim, seu nome é Melanie? Ya, Melanie. Melanie Ideker. Ah, você vai pra Cuxhaven? Ya, Cuxhaven. Gente do céu. Mas funciona, tá? Funciona. O cara pode pensar que você é um pouco mais alfabetizado em alemão do que você realmente é. E ele me perguntou se eu já tinha viajado pra Alemanha. E foi aí que eu ganhei a entrevista. Porque assim, eu já tinha algumas frases pré-formuladas na minha cabeça a respeito desse assunto, porque eu sempre falava sobre isso em todos os meus Skypes. Então eu já tinha me preparado, eu já tinha criado um mini textinho pra falar com as famílias, e eu já tinha falado mais de uma vez a respeito disso em alemão. Então assim, eu já conhecia um pouco do vocabulário, eu já conhecia um pouco das perguntas que as pessoas faziam a respeito desse assunto, e aí foi que eu me senti um pouco mais à vontade e consegui falar um pouquinho em alemão. E pra quem tá na dúvida, sim, eu já vim pra Alemanha. Ano passado eu fiz uma Eurotrip que uma das paradas era a Alemanha, e também quando eu tinha uns 5 anos eu acabei vindo pra Alemanha com a minha família, então sim, já estive aqui. E ele começou a fazer perguntas a respeito disso, mas assim, não perguntas muito sérias, como se fosse um bate-papo mesmo, sabe? Ele perguntou se eu gostei, pra que cidades eu fui, se eu fui pra algum lugar além da Alemanha. O bom é que eram perguntas assim que eu não precisava desenvolver muito a resposta, era só perguntas assim que eu respondia sim ou não, ou eu respondia tal lugar. Foi um questionário assim, não tão difícil de responder. Mas gente, não pensem também que tipo foi na maior fluência, foi assim, eu compreendi facilmente. Pra vocês terem uma noção, na maioria das vezes ele tinha que repetir no mínimo umas 2 vezes a pergunta. E na maioria das vezes era mudando algumas palavras, ou então dando algum exemplo. Foi bem nervosinho, foi bem tenso, mas ele foi super gentil, foi super gente boa e repetiu quantas vezes foi necessário até eu conseguir dar alguma resposta. O bom é que depois disso ele não fez mais perguntas pra mim. Ele já percebeu o que ele realmente queria perceber, que era
que eu não sou uma total leiga no idioma, que eu sei algumas coisas, que eu sei algumas palavras. Ele quer ver realmente se tu sabe alguma coisinha do idioma, se tu não tá indo zerada pra Alemanha, entendeu? Essa é a preocupação deles, eles não querem que as pessoas vão sem saber nada do idioma. E no fim ele me explicou como é que se procedia o lance do visto, parte que eu não entendi porcaria nenhuma, eu fiquei perdida, tipo, ele tentou me explicar de umas diversas formas e repetiu várias vezes, e eu não entendi coisa nenhuma, e no fim eu só balancei a cabeça assim, ah, tá bom, entendi, agora eu entendi, só que não. Graças a Deus que aquele senhor que eu falei no início do vídeo, ele tava lá na sala e quando eu saí dessa entrevista eu fui lá perguntar tudo pra ele, porque eu não entendi nada. Ele me explicou como é que funcionava tudo e me traduziu essa última parte. Então assim, gente, a minha entrevista deve ter durado o quê? Uns 2, 3 minutinhos? E o resto foi realmente ele falando a respeito do visto, a respeito de como funcionam as coisas, enfim, foi tipo uma coisa super rápida. E também, pelo que eu percebo, foi uma coisa super atípica. Tudo que eu pesquisei na internet sobre essa entrevista e tudo, em nenhum lugar eu vi alguém descrevendo uma entrevista do jeito que foi a minha. Então assim, não sei o porquê que o cara resolveu fazer uma entrevista diferenciada naquele dia, ou se ele sempre faz a entrevista desse jeito, mas comigo e com a outra menina que tava comigo também, foi entrevistas tudo no mesmo estilo, um bate-papo mesmo, sem essas perguntas padrões que a gente encontra na internet. E foi muito melhor do que eu imaginava que ia ser. Claro que eu tive essa sorte dele tocar num assunto em que eu tava já preparada pra falar sobre aquilo. Essa foi uma sorte muito grande, até por sinal. No geral, foi uma entrevista assim, bem mais tranquila do que eu imaginava. Eu não sei como é que é nos outros consulados, mas enfim, essa foi a experiência que eu tive no consulado de Porto Alegre na minha entrevista. Foi uma coisa bem rápida, bem direta e foi poucos minutinhos que eu tive que realmente desenvolver meu alemão, o resto foi ele falando sozinho mesmo, eu fingindo que tava entendendo e fechou. Foi muito legal, muito bom e bem melhor do que eu tava mirabolando na minha cabeça. Então, gente, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma pergunta, dúvida, quer deixar alguma sugestão de próximo vídeo que eu poderia fazer, pode deixar aqui nos comentários, ou então entre em contato nas minhas redes sociais, que eu também tô deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. De vez em quando eu posto no meu Instagram como é que estão as coisas por aqui, então se você quer, me siga lá também. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Tchau, gente!